Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live, onde a gente vai estar falando sobre a influência do Reiki e as emoções nos nossos filhos. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui, ver se ela aparece. Enquanto vão entrando, fez um barulhinho. Oi! Deu certo? Deixa eu ver. Joyce, querida. Vê se deu certo, Joyce. Deu certo. Então, todos que vão chegando, sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Um momento nosso. Eu falo que é um momento nosso, né? Nós estamos aqui hoje para a gente falar mais um pouquinho sobre o Reiki e sobre as emoções que influenciam os nossos filhos. Como que o Reiki pode ajudar e contribuir com eles? Eu sou Carita, sou farmacêutica de formação e várias terapias energéticas, incluindo o Reiki, que é aquela terapia que a gente tem no coração, sabe? Que chama mais a gente para trabalhar com as crianças. E o meu foco de atendimento é com crianças, adolescentes, em escola, em colégio e em consultórios também. Tanto no atendimento individual como no coletivo, né, em grupo, que a gente faz também. E o trabalho com eles é gratificante demais, sabe? Porque a gente... Só desligar aqui. Porque essas crianças, elas são, na verdade, uma esponjinha, né? Vocês já observaram o tanto que eles são receptivos, tanto para coisa boa, como também para coisa ruim. Eles captam muito mais facilidade do que nós adultos. E é por isso que o nosso olhar atento com relação aos nossos filhos é muito importante, né? Porque como eles são essas esponjinhas, a gente precisa de contribuir com eles o máximo que a gente conseguir, porque a gente também precisa da gente se cuidar, né, de cuidar também das nossas emoções, mas para a gente ajudá-los a eles saberem lidarem com isso daí, com essas emoções. E hoje a gente tem um agravante ainda que é a tela, né? Eles estão ficando muito tempo na tela, e isso está gerando o quê? Muito nervosismo, muita irritação. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar isso. Quando eu falo por mim, meus filhos, né, eu tenho uma criança de 12, uma de 10, pré-adolescentes, né, praticamente, e a gente percebe muito isso no dia a dia. Quando eles estão mais tranquilos e quando eles estão muito irritados. E o tanto que a tela influencia nisso, ou colabora, né, contribui mais para essa irritabilidade do que o normal. Então a gente pode, né, como pais, como profissionais da área, ajudá-los a contribuir com isso daí. Nós estamos aqui hoje, então hoje eu estou sozinha, a Lê, do Instituto Tavares, então eu sou parceira do Instituto Alessandra Tavares. Hoje ela não pôde estar aqui com a gente, mas tenho certeza que ela está em coração, né, vibrando aqui com a gente, juntos. E quinta-feira a gente estará juntas, pela manhã, se não me engano, 10h08. Depois a gente passa as informações direitinho para vocês. Então é isso. A importância
dessa questão do controle, da gente ter o equilíbrio para a gente conseguir também passar isso para os nossos filhos. E como que o reiki aparece nisso daí? A gente começa falando sobre energia. A gente vai ter o curso dia 24 de maio, aqui em Goiânia, presencial, para crianças de 7 a 12 anos. E a gente vai mostrar isso para eles, sabe? Começando a mostrar que tudo é energia. Nós vamos mostrar que tudo ao nosso redor é energia, tem energia. E é por isso que a gente sente, né? Nós sentimos quando a gente vai em um ambiente, se a gente sente bem ou não. Quando a gente está com determinado tipo de pessoas, qualquer pessoa, a gente sente a vibração, a energia, e as crianças não é diferente. Então nós vamos mostrar isso. E daí, sabendo que tudo é energia e que a gente sofre essa influência, o que acontece? O reiki vai ajudar a gente a ter um equilíbrio maior nesse dia a dia. Porque a gente não consegue passar um dia 100% bem, né? Com uma vibração, com a frequência, com a mesma frequência. E daí o reiki vem ajudar para aqueles momentos que a gente não estiver bem, ele vem ajudar a trazer esse equilíbrio. Porque ele nada mais é do que uma energia. É uma energia de amor. Ela é uma energia, uma técnica que foi canalizada no Japão, né? Segundo a história toda pelo Mikao Usui. E daí, através de símbolos, né, de uma geometria sagrada, ele consegue trazer essa harmonização para o corpo, para o ser. E a gente consegue passar isso para as crianças, até mesmo no curso. Eles vão conseguir receber, eles vão ser sintonizados no primeiro símbolo do reiki, no primeiro nível, né, que é o Shokurei, e eles conseguem, então, ter uma autonomia para trazer esse equilíbrio para eles. Como? Eles vão conseguir se blindarem, né, para se protegerem das energias que não são tão boas. E eles vão conseguir identificar essas emoções deles. A gente brinca, leva isso muito para eles de forma lúdica, né, brincando com eles e trazendo que as emoções temos todas, que tá tudo bem a gente sentir raiva, tá tudo bem a gente ficar nervoso, irritado, e daí a gente vai conversando com eles para mostrar que a gente não tem que bloquear isso daí, nem quando eu estiver triste, muito triste, segurar o choro, né? Então, que é normal a gente sentir todas as emoções, e a gente tem um filminho aí do Divertidamente que mostra muito bem isso daí. O que a gente não vai deixar, que nós podemos aprender, tanto adultos como crianças, né, é que a gente não vai deixar isso crescer dentro de nós. Não vamos deixar essas emoções, nenhuma delas, ficar sobressaindo mais do que a outra. É importante a gente ter o equilíbrio dentro de nós, de todas elas. Então, lá no filme, sempre eu mostro para eles que a ansiedade tem um momento lá que ela toma conta da mesinha lá da Riley, né? E quando ela toma conta dessa mesinha da Riley, a Riley perde o equilíbrio total. Ela não consegue se concentrar no jogo dela, na atividade que ela tinha para fazer, e a ansiedade toma conta de tudo e afasta todas as outras emoções ali. Então é isso. O que a gente está fazendo no dia a dia? A gente vai mostrando para as crianças que eles conseguem entender isso. Na hora que vier uma emoção, uma coisa mais forte de raiva, ou de ansiedade, ou de irritação, ou até mesmo de tristeza, o que a gente pode fazer para a gente sair disso daí? E daí a gente vai mostrando as técnicas que eles conseguem acompanhar e fazer sozinhos, isso que é o melhor de tudo. Eles conseguem, então, no colégio, tá em período de prova, por exemplo, ou alguma discussão com colegas, né? Eles conseguem lembrar de técnicas simples, por exemplo, de respiração consciente. Então, vamos abaixar um pouco esse nível de ansiedade e de nervoso, respirando, observando a respiração. Inspira fundo, segura, solta, ou simplesmente observa a respiração por alguns minutos, alguns segundos, né? Numa contagem aí bem rapidinho. E isso ajuda a acalmar, ajuda a equilibrar.
Ele sai daquele estado que na hora ele está muito nervoso, que é perigoso jogar alguma coisa no chão, de quebrar. Então a gente teve caso de uma criança já adolescente que o nervoso dela era tanto, qual que era a reação dela? Era de jogar. Então jogar, lançar uma cadeira, lançar objetos em casa, no colégio a cadeira, que poderia estar machucando, né, ele e outros colegas. E daí a gente foi trabalhando isso daí. E o Reiki então vem para ajudar a trazer essa harmonização e esse equilíbrio. A respiração faz parte, né, disso daí. Tem a meditação Gachô, que a gente ensina também no curso. Então, posição, traz a respiração, traz o centramento, né? A atenção para o corpo, para o estado presente. Isso daí tudo faz parte, tanto para eles como para a gente, né? Então, tudo que a gente fala para eles está servindo para a gente também. E vocês podem ver que são coisas muito simples, que até os pequenininhos, 6 anos, 5 anos, eles conseguem pegar. Então, eu já tive criança lá que estava acabando de fazer 6 anos. A principal queixa, assim, era de medo do escuro, tinha dificuldade demais para dormir e também de socializar. Era uma criança que se escondia debaixo da mesa, quando chegava alguém em casa, que tinha muita vergonha. Só que era uma vergonha que chegava no medo. E daí trabalhando isso daí, essas emoções, para ele reconhecer quando vinha, o que ele poderia fazer, né? E recebendo o Reiki, todo carinho, todo empoderamento para ele, né? De mostrar que ele é capaz, que ele pode. Isso daí foi alterando. Então hoje, depois de todo o programa, né? Hoje ele consegue se socializar. Pouco tempo depois disso, os pais já vieram mostrando que ele já recebia, já conversava, já cumprimentava as pessoas. Isso é o quê? É um dos pontos que o Reiki ajuda na aumentar essa autoestima e autoconfiança da criança, porque traz ela para ela mesma, né? É o centramento, trazer para o momento presente. E ela vai observar, passar a observar mais essas emoções. É muito bonito de ver, né, essa evolução deles. Além do medo, que hoje eu vejo muitos casos, né, que chegam para a gente, que leva para baixa autoestima e baixa autoconfiança, né, de fazer tudo. Então, esse caso aí é um caso de uma criança de 6 anos, né, ela está começando aí na alfabetização. Aí já tem caso de pré-adolescente, 12 anos, que também com o mesmo, praticamente muito parecido, muito semelhante. E daí a criança chega falando que não se socializa, porque a vida inteira foi assim. Né? Olha para vocês verem, tanto que é arraigado, né? E a repetição do padrão. E daí, então, nas conversas, de identificar essas emoções, de trabalhar essa energia, de liberar aquilo que está, né, prendendo, que a energia Reiki consegue ajudar nisso daí. Ele também foi conseguindo. Umas sessões depois, ele chegou e falou, tenho uma surpresa para te contar. Eu comecei a brincar com as crianças, com meus colegas na hora do recreio. Então foi tão assim, natural e tão espontâneo, né, na parte dele, que ele conseguiu ver que aquilo ali não era um bicho de 7 cabeças, né, que ele conseguia. Tem muitos casos, gente, muitos casos para mostrar o tanto que uma técnica, né, com uma energia tão amorosa, tão a gente não vê, por isso que muitas vezes é difícil de passar para as pessoas, né, porque a gente não vê energia, a gente não vê, a gente sente. E muitas pessoas confundem o Reiki com religião. Né? Não tem nada relacionado com religião. É uma técnica mesmo. E ela é reconhecida também pela Organização Nacional de Saúde, né, das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde. Ela é reconhecida, é trabalhada em hospitais,
porque eles conseguem ver resultados, é como se é uma terapia complementar. Não é que a gente vai deixar de fazer os tratamentos, né, médicos normais, as medicações, não, e nem dar diagnóstico de nada, mas ela é complementar. Como é uma energia e tudo é energia, o Reiki ajuda, contribui muito. Então é uma energia que ela pode ser transmitida através das mãos pessoalmente, né, presencialmente, pode ser também transmitida à distância, né, vai emanando os símbolos e todo o contexto para os pontos de força que a gente tem, e isso no curso a gente mostra isso para as crianças também, eles aprendem quais são os pontos de força que a gente tem, que são os chakras, tudo de uma forma muito lúdica, brincando, movimentando, porque a criança não fica quietinha assim, né, sentadinha, a gente explicando, não. O curso ele é super dinâmico, é cheio de brincadeira, envolve cores, né? Então, inclusive os chakras, né? Que a gente tem cores em cada chakra. Tem músicas, né? Músicas de uma vibração mais elevada, com letras boas, né? Que vão ajudar eles nesse processo aqui das emoções. Então, é tudo uma coisa que vai complementando a outra para contribuir, né? Então, eu tenho um caso interessante de uma criança que, na verdade, é adolescente, né? Posso falar adolescente já. Uma menina que chegou no colégio com crise de ansiedade. Então, ela chegou, sabe quando tá mexendo muito as pernas trêmulas, as mãozinhas trêmulas? Ela chegou lá na sala e não queria nada, não queria conversar, não queria nada. Então, você vê que ela estava bem no pico, né? Bem alto. Quando a gente faz, então, isso serve para nós pais, quando a gente observar isso em nossos filhos, porque às vezes eles não vão estar abertos para conversar com a gente naquele momento de crise ali, a gente simplesmente dá oportunidade para eles centrarem, abaixarem, e a gente vai conduzindo eles de uma forma muito amorosa, muito acolhedora, para eles se sentirem acolhidos mesmo, a palavra, sabe? Aconchegados ali. E depois, sim, eles conseguirem se abrirem para a gente. Então, nesse caso dessa moça, então no início ela não queria se abrir nada, então com essas técnicas simples aqui, ela foi realmente abaixando esse nível de ansiedade, ela foi acalmando, total. No final ali da sessão, ela já estava muito tranquila. E ela chegou a me dar um abraço de, assim, sabe, daquele respiro, daquele alívio, porque estava agoniando, estava doído, né? Estava sofrido para ela. E às vezes a gente olha um adolescente e fala, puxa, é porque é adolescente, né? A gente meio que pode achar que aquilo ali é normal e a gente não fazer nada, né? Só que quando a gente observa mais e a gente consegue ser uma contribuição ali para eles, eles se sentem tão empoderados, né? Eles se sentem fortalecidos. E o Reiki vem para ajudar nisso daí, para contribuir, seja através de uma outra pessoa, né, em terapias mesmo, através do curso que ela vai ter autonomia para ela fazer nela mesma, né? Então, no momento desse de ansiedade que a gente ensina para eles, não precisa esperar alguém chegar. Não, ela vai parar, tá lá na sala de aula, aconteceu na hora. Ela vai parar, centrar, fazer uma visualização, fazer um comando, a respiração, e vai colocar a mãozinha nos pontos de força e vai se equilibrar, porque daí a gente meio que corta aquela energia da ansiedade ou da raiva, como é o exemplo que eu dei da pessoa que tem um impulso de jogar as coisas. Tem criança que umas é de jogar, as outras é de agredir, né, fisicamente o outro no colégio. Pode ser agressão física e pode ser agressão também verbal, né, que chega pra gente também. A criança não consegue ter esse controle. Então,
eu fico feliz de ver quem está presente aqui, quem está nos acompanhando aí em algumas lives que a gente tem feito, eu e a Lê, porque as mães que estão tendo esse olhar para o filho, de dar uma oportunidade para eles, de terem esse conhecimento, sabe, gente? Porque a gente sabe que eles são nosso futuro, né? Se a gente cuidar dessa sementinha, plantar essa sementinha dentro do coração deles, com certeza eles vão se tornar um adolescente mais seguro, mais confiantes, vão se tornar um adulto mais confiante, vão dar conta do que vier aí para frente. Agora, o tanto de criança que está chegando, e às vezes que a gente percebe, mas que não estão chegando para a gente, mas que a gente percebe que tem elas, crianças com muita baixa autoestima, muito agressivas com elas mesmas e com os outros. Se ela não for acolhida e tratada da maneira correta ali e em tempo, como que vai ser ali no futuro, né? Como que é em casa? É um caos, né? Deve ser um caos, porque a gente aqui que pinta, né, todo dia, fala assim, é terapeuta, a gente aplica nos filhos, ensina para os filhos, e a gente ainda passa por um aperto, né? Porque a gente não é porque a gente é terapeuta que tem as técnicas que a gente não passa pelas dificuldades, sim. Então é no dia a dia, o que pode diferenciar aí é o quão rápido que a gente levanta, que eu não vou deixar a emoção ali tomar conta de mim, mas que ela passa, com certeza. Né? E daí, então, é um trabalho de dia a dia, né? Então, falei do Reiki, do que ele é, né? Os benefícios dele, então já deram, pode ter dado para vocês perceberem o quanto ele ajuda, né? A concentração, o foco, o relaxamento. Então, aquela criança muito agitada, ele vai trazer esse relaxamento para ela. Agora, aquela criança parada também, é o caso desse que não agia, que ficava lá só vendo os colegas brincarem e não fazia nada. Então, para uma criança assim, que está com essa energia ali estagnada, quando ele vai estar recebendo o reiki, ele também vai ter um equilíbrio. O reiki, então, ele traz o equilíbrio de tudo, né? De todo o ser, de todo o corpo. Quando a gente fala que vai trabalhar os pontos de força, né? Os nossos principais chakras, a gente sabe que os chakras, eles estão ligados nos órgãos. Então, eu tenho aqui o da cabeça, que vai estar ligado nos órgãos aqui da cabeça, aqui da testa, o daqui do laríngeo, que está aqui na garganta, nas vias respiratórias. Então, cada um está ligado a alguma coisa. Então, quando a gente tem algum problema no corpo físico mesmo, que está doendo, alguma coisa ruim, o que acontece? Quando a gente está recebendo o reiki, a gente consegue trazer o equilíbrio. E a gente pode até sentir no corpo físico, sim, quando está ruim, sentir uma melhora de dor, né, que pode realmente passar, uma ruindade, alguma coisa que não esteja tão boa. Mas não que a gente não precise da medicação, né? Aqui não é diagnóstico e nem tratamento sem medicação. Lembrando, mais uma vez, que a gente usa como complementar. Então, por que não eu usar esse complemento para melhorar, para ativar o tratamento que eu já estou fazendo? Por isso que ele está nos hospitais. Porque a melhora está sendo, eles estão vendo os resultados realmente para esses pacientes que estão recebendo o reiki, mais do que nos outros. Né? O reiki também, como benefício que eu vejo, é a questão da blindagem, né? Que no curso também a gente vai estar falando sobre isso, ensinando eles. Como que a gente pode se proteger das energias aí que não são tão boas. Sair de casa, o que a gente pode fazer? E lá no curso ainda, eles vão aprender sobre o ovo de luz. Que isso nós adultos podemos fazer também. Só que na linguagem, para eles, a gente fala do ovo de luz. Para nós, a gente pode fazer uma blindagem energética ao sair de casa, ao dormir, porque a gente
está sendo bombardeado de energia externa, que daí vem com a nossa, aí no decorrer do dia, aqueles altos e baixos que a gente recebe. Então, a gente consegue, através dessa blindagem, receber menos, né? Trazer um equilíbrio maior. E eles aprendem com muita facilidade o ovo de luz. Então, teve uma live que a gente fez, a Lê mostrou, teve algumas crianças que estavam presentes e fez, né, essa blindagem lá com eles, e perguntou: o que você sentiu? Então, na hora, eles conseguem perceber a diferença. Desde a simples respiração consciente, trazer para o centramento, como um ovo de luz desse, por exemplo. É muito nítido o resultado depois. Então, a gente pode fazer com a gente, no final aqui, a gente pode estar fazendo juntos a respiração, algumas coisas que a gente usa lá no curso, a gente pode estar fazendo aqui junto, eu vou estar transmitindo o reiki para vocês à distância. Vocês vão ver que energia gostosa, que paz, que harmonia que a gente sente, tá bom? Se quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a técnica, sobre o curso que a gente vai ter, deixa eu comentar com vocês um pouquinho sobre o curso. Então, a gente está fechando uma faixa de idade de 7 a 12 anos agora, e depois a gente pretende abrir para os maiores, né, os adolescentes, porque a linguagem fica muito diferente, né? Então, no próprio curso, nesse de 7 a 12, a gente vai estar dividindo eles ali, nos trabalhos, nas atividades, a gente vai conseguir dividir também. Então, como eu falei, essa parte que eles vão ter noção do que é, de como que funciona e como eles podem aplicar. E eles vão ser sintonizados no primeiro símbolo, que é o Chukuri. Que o Chukuri, ele vai ajudar eles nessa blindagem, nessa proteção, nesse equilíbrio, né, que eles vão poder fazer neles mesmos, vão poder fazer em outra pessoa, mas que daí vai ter um cuidado, né, que quando faz numa outra pessoa tem que ter o cuidado para não ficar ruim, né, então a gente tem que ensinar, nós vamos estar ensinando eles também a se protegerem, fazendo uma planta no seu pet, né, que isso eles adoram, eles gostam muito disso daí. A nossa equipe, ela é multidisciplinar. Então, tá eu como mestre de Reiki, a Lê como psicoterapeuta, psicóloga, reikiana, consteladora, com várias formações. Tem a Alda ela é professora, pedagoga, ela é especialista em neurociência. Tem a Vivi, que é terapeuta, consteladora. Tem a Maria Angélica, que é reikiana, também consteladora. Então, é uma equipe que está dando todo o suporte, preparando para a gente estar fazendo isso acontecer com o maior carinho, sabe? Para a gente fazer todas as dinâmicas, do jeito de passar numa linguagem que realmente eles gostam, né? Deixa eu ver. As brincadeiras que eu falo, então, tanto em qualquer atendimento, porque a criança, ela ela não consegue ficar muito tempo presa, né? Então, até num atendimento que a gente vai estar fazendo com ela, no 1 a 1, ela não é quietinha como uma criança maior, as crianças menores, né, que a gente fala. Então, a gente mostra o sentir, né? Como que ela pode sentir essa energia. Então, lá desde a primeira dinâmica que a gente vai estar fazendo, e isso a gente pode fazer no dia a dia com os nossos filhos, como eu falei da respiração, sentir essa energia. Como que ele sente uma energia que vem da cabeça, que envolve todo o corpinho, se ele sente mais agitado, se ele sente mais calmo. Isso a gente vai dar essa percepção para ele conseguir distinguir, sabe? E a gente vai mostrando através de dinâmicas como que ele pode realmente diferenciar essa energia, uma energia da outra boa
uma que não é tão, ou uma que é agitada, uma que é mais calma, né? Como que ele se sente. E mostrando também casos, né? Onde que eu posso estar atuando, por exemplo, com os princípios de Reiki? Né? Tem os princípios que são do Reiki, que só por hoje eu sou calma, só por hoje eu sou bondosa, só por hoje eu confio, só por hoje eu faço as atividades com alegria, só por hoje eu sou grata por tudo. Então a gente trabalha esses 5 princípios aí com eles de uma forma muito dinâmica e com situações do dia a dia, né? Como que esse calmo, como que é o sentir calmo, como que eu vou colocar esse calmo no meu dia a dia? E daí a gente vai mostrar o outro lado, né? Qual que é esse outro lado da calma, o avesso dela ali? E aí a gente vai trazendo as reflexões das emoções, aí que entra as emoções que a gente vai discutindo. Agora, olha para vocês verem o tanto que isso serve para nós também, como mães, como pais, no nosso dia a dia. São princípios que, olha quanto tempo que isso foi, né, que foi criado, que foi canalizado, quanto tempo isso, e está válido ainda hoje. Se eu tiver calma, se eu for bondosa, se eu confiar na vida, confiar em mim, se eu agradecer, sou grata por tudo e por todos, né? Olha a energia da gratidão, como ela é grandiosa. Então a Lê mostra muito lá na escala Hawkins da consciência, onde que está lá a frequência lá da alegria, né? Então quando a gente está com essa vibração, a gente traz a confiança, a gente traz esse poder, esse empoderamento, e é isso que essas crianças hoje estão precisando, né? Para a gente elevar elas cada vez mais. Quando elas chegam, aí tá, com as crianças que vão para a escola cedinho, como que elas acordam? As escolas hoje que são 7 horas da manhã, a criança tem que acordar, igual aqui, tem que acordar muito cedo, porque tudo muito longe, trânsito, né, muito pesado, acorda muito cedo. Como que elas acordam? Já irritadas, não é? Segunda-feira, então, é mais pesado ainda, né, na segunda-feira. Hoje a gente escutou de um dos colegas aqui que segunda-feira é difícil. Falando bem firme, assim, segunda-feira é difícil. Só que são crenças até que nós adultos muitas vezes colocamos, né? Aí eles já acordam, então, irritados. E isso trazendo até para nós mesmos, né? Depois, ao longo, aí vai para a escola, eles conseguem se harmonizar lá entre eles, mas pode acontecer alguma coisa lá e chega em casa pro almoço. Como que eles chegam? Né? Como que é o nosso olhar também para observar como que eles chegam? Chegam com aquele semblante tranquilo, do jeito que saiu, ou irritado, nervoso, emburrado do jeito que saiu, ou pior, ou naquele agito todo que eles chegam, né? Parece que passou um furacão, você sente na vibração do corpinho deles essa energia toda, na onde que veio tanta energia assim, e daí a hora que a gente vai observando, conversando, e a gente vai vendo aonde que tá, ou emburramento, ou nervoso, de onde que tá. E daí a gente trazer eles para o centramento, de novo. Então vamos adaptar eles ali para envolver na energia da casa e eles se centrarem, né? E a gente percebe isso muito bem, a mudança que faz, como que eles mudam. Tá, isso aí eu contei casos que acontecem lá quando eles chegam, né, de manhã. E ao longo do dia, né, quando acontece alguma coisa, que daí eles ficam ruins. Não sei se já aconteceu aí com vocês, ou se é só aqui na minha casa, ou na casa também de alguns que eu já atendi. Durante o dia acontece alguma coisa que o trem fica feio, de braveza, de nervoso. E aí, como que a gente vai sair disso daí? Essa emoção aflorada que chega, como que a gente
sai dessa situação. Se a gente entra na mesma vibração deles, nesse mesmo nervoso, vira um caos no ambiente da nossa casa. Né? Isso daí é certo, que quando a gente entra de frente, bate de frente, isso vira muito maior. Né? A confusão é muito maior, a energia realmente não fica boa no ambiente todo. E é como se fosse contagioso, né? Vai envolvendo todos que estão na casa. Agora, se a gente for para o lado da observação, a gente está observando, a gente não entrou na energia, percebe a diferença? A gente não entrou, a gente vai observar e a gente vai ser uma contribuição ali para eles saírem daquela situação. Se a gente não entra nessa energia deles, a gente consegue realmente contribuir e eles acalmam. É muito interessante o tanto que tem essa diferença. Quando a gente entra, resiste ali, e quando a gente afasta, mas só observando. Não é que a gente vai largar, a gente observa e contribui com eles para trazer esse centramento e cortar essa energia que está trazendo esse desequilíbrio ali na hora, sabe? Aí, como? A gente pode me perguntar, né? Mas como? Porque daí a gente fica nervoso também. Muito fácil, né? Isso é muito fácil da gente também sair do eixo, vamos falar assim. Muito mesmo. Mas se a gente entra como observador, o olho do observador, a gente não sente. É mais fácil a gente não se envolver. Então a gente vai levar, se a gente tiver a oportunidade de levar eles para a natureza, usar respiração consciente ali. Então, sentir o ar, uma planta, pisar no chão, aterrar, sentar no chão, se não conseguir, só o pé no chão já ajuda. É o aterramento. E fazer um comando ali, que vai saindo tudo ali de ruim que tiver, né? Para ir para a terra, para ela reprocessar aquilo ali. E a gente puxar aquilo que está de bom da natureza. Isso daí traz também um centramento, sabe? Deixa eu só ver aqui que eu acho que a Joyce caiu. É. Ela deve entrar aqui depois de novo, ela me chama e a gente entra com ela. Então é isso, a gente mostra para eles esse contato com a natureza, gente, faz muita diferença. Pezinho no chão, seja adolescente ou seja criança pequenininha, trazer para o centramento, né, para a conexão com o corpinho dela, com a fonte, mostra a natureza, é a água, é o ar, olhar para o céu, isso daí corta aquela sensação, aquela vibração que ela tá do nervoso, da irritação. E vem quando eles aprenderem no curso a meditação Gachou, quando eles aprenderem os princípios e se auto-aplicar, aí vem com isso daí, reforçando. Aí o Reiki vem como trazendo uma limpeza energética e vai equilibrando tudo, todos os centros aqui energéticos e vai para o corpo. Então, por isso que acalma, por isso que relaxa, e a gente sente assim é imediato. Nós, pais, os cuidadores deles, se a gente entrar como observador, a gente consegue contribuir muito, muito mais. Quantas vezes eu já entrei e bati de frente aqui em casa, né, antes de eu ter mais, saber mais, né, sobre isso, que bater de frente não é o melhor, porque gasta muito mais energia, e a energia ruim parece que ela ganha muita força. Quando a gente vai na observação, não, ela não ganha força. E chega a ser bonito, chega a ser assim, muito bonito quando a gente vê um resultado. Quando eles centram, quando eles relaxam, quando eles reconhecem aquela atitude que eles fizeram que não foi tão boa.
é bonitinho, é lindo assim de ver. Então o reiki, ele é uma ferramenta amorosa para eles, para a gente como pais também. Agora, deixa eu ver, se vocês tiveram alguma pergunta, alguma dúvida sobre a técnica do reiki, como que a gente pode trabalhar isso com os filhos, alguma coisa sobre as crianças, podem perguntar. Aqui eu tenho que tirar para enxergar melhor assim. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Parece que não tem alguma pergunta. Oi, Pamela. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então tá. É isso, gente. Então, sobre a questão do reiki, das finalidades, dos exemplos, de como que ele pode contribuir com as emoções, da questão da natureza que eu comentei com vocês, nós vamos fazer aqui agora, na hora que a gente está finalizando, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse centramento com a respiração, com a meditação gachô que a gente ensina para eles, dos princípios, como que a gente pronuncia isso, é como se fosse um mantra, né, que reverbera em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser. E faço também uma meditação, se vocês toparem, né, uma meditação a gente faz junto, a gente se conecta junto, porque quando a gente está unidos na mesma egrégora, na mesma vibração, isso se torna mais forte, todos nós ganhamos, né? E todos nós recebemos. Tudo bem? O som tá bom aí, pra gente continuar? A Joyce caiu e eu não consegui colocar ela de novo. Mas tudo bem. Então a gente vai seguindo aqui, né? Para esse momento. Do curso tem alguma dúvida? Ótimo, obrigada, tá? Aqui você apareceu. É a Joyce? Não, é a Lê. Ok. Alguma dúvida, pessoal, sobre o curso que a gente vai estar fazendo no dia 24? Quem não tem as informações ainda, pode passar para a gente, tem aí no direct da Lê, na bio, tem as informações, o link direitinho, no meu também, com todas as informações sobre o curso, link para o grupo, link com as informações sobre ele, de valores, dos dias, dos horários, tudo direitinho, tá? Só lembrando que é crianças a princípio agora, nessa turma, do dia 24, é só de 7 a 12 anos. E o período que a gente vai ficar é de 9h15 até as 7h15. Eles entregam lá pra gente e eles vão ficar esse dia todo com a gente, tá bom? Todas as refeições lá com a gente, daí a gente só pede para falar se tem alguma restrição. Nós já vamos tomar o cuidado de estar trazendo uma alimentação mais saudável, é lógico que tem as balinhas, né, não tem como não deixar quando é criança, tem as balinhas, mas tem coisas sem glúten, que vai estar sendo feita, né, com esse olhar, com esse cuidado, mas se tiver alguma restrição a mais, ele tem que estar apontando, tá bom? O que mais? Se eu esqueci de mais alguma coisa do curso. Acho que é isso. Aí vocês mandam lá pra gente que a gente responde direitinho, tá bom? E a gente espera até dia 5 de maio, tá com um valor muito bacana, promocional, para essas primeiras pessoas que entram. Então a Lê sempre fala que faz isso. Para as pessoas que chegam primeiro, tem esse desconto maior, tá? Então vamos para eu mostrar para vocês como que funciona
Vamos fazer juntos? Eu vou falar como se fosse então com eles, para a gente sentar confortável, a gente apoiar nossos pés no chão, sentir a planta do pé no chão. Isso nos ajuda a trazer um aterramento, né? A gente sente os pés, a gente observa como que tá os pés, as pernas, a gente observa como que tá o quadril, a coluna, as costas, observa como que tá os braços, as mãos, os ombros, relaxa, né? Observa como que tá o pescoço, o peito, observa a boca, relaxa, os olhos, a testa e relaxa, solta. Veja que esse é um momento que a gente está tendo, que é um momento nosso, né? Teve uma mãe que entrou em contato comigo hoje e falou que estava precisando tanto, né? Duas mães hoje comentando isso, eu estou precisando tanto, mais do que meus filhos. Então aproveita esse momento, é um momento que você está tendo, é um momento seu. Aproveita para relaxar, para você observar como que está o seu corpo. É só uns minutos, né? E agora, eu vou fazer junto com vocês a respiração consciente que a gente ensina para os meninos. Ela vem junto com a meditação Gachô. Então a gente ensina para eles a posição das mãos, né, que é apoiada no peito, e faz junto a respiração. Mas vocês podem fazer assim, ou simplesmente apoiar as mãos no colo. Tudo bem. Então a gente inspira pelo nariz, lento, fundo, segura, com 4 tempos, se possível, e solta bem devagarzinho, lento pela boca. E agora, aqui para nós, a gente pode intencionar forte, intencionar que quando o ar está entrando tudo de bom, está entrando aquilo que eu estou querendo, entrando saúde, entrando paz, entrando alegria, entrando equilíbrio. E quando eu tirar, né, sair pela boca, vamos intencionar que está saindo aquilo que está ruim dentro de mim. Que possa sair todo nervoso, toda irritação, tudo aquilo que não faz mais parte de mim, que não tá bom, deixa sair, tá bom? Vamos fazer por 3 vezes, a gente vai dar essa oxigenada e vocês vão perceber que dá uma relaxada, né? Só dessa troca aí de ar dentro de nós já dá um equilíbrio bom. Vamos lá juntos, então? Inspira, segura e solta. Isso. Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Segura. E solta. Isso. A última vez. Inspira. Segura. E solta. Isso. Agora, conecta com a terra. Com a energia da terra. Nossa mãe Gaia, né? A terra produtora, geradora. Como se raízes saíssem dos nossos pés e se conectassem com a terra. Vamos puxar uma energia dela. Puxando os nutrientes, a energia da terra, que o nosso corpo agora está precisando. E vamos deixar que ela transfira isso para todo o nosso corpo, as células, tecidos, órgãos, sistemas, tudo que estiver precisando. Isso. E agora visualiza a luz dourada que vem lá da fonte criadora. Essa luz dourada ela vai descendo sobre a cabeça, vai passando por todo o corpo, todo o ser, limpando e harmonizando toda célula,
células, tecidos, órgãos, sistemas, limpando e harmonizando tudo. A luz dourada, ela tem esse poder. E o que não tiver bom, o que não fizer mais parte, deixa sair pelas raízes que estão lá. Deixa ir para a terra para ela reprocessar. Reprocessar, ela tem esse poder de reprocessar, de regenerar. E vamos sentindo que agora o nosso corpo está em equilíbrio. Nosso corpo físico, sutis, nosso ser. Isso. Agora a gente vai projetando no nosso coração um rosa com dourado, que é uma vibração do amor incondicional. É o amor que cura, que equilibra, que limpa, que não julga nada. Vamos deixar ele reverberar em todo o nosso coração agora. E esse amor ele vai se expandindo além do coração. Ele vai bombeando para todo o nosso corpo essa vibração amorosa. E a gente vai sentindo o acolhimento, o amor por nós mesmos. Vamos deixar agora esse amor transbordar além de nós e envolver aqueles que amamos tanto, nossos filhos. Envolva cada um deles nesse amor, sem julgamento, simplesmente amando. Envolva todos da sua casa, envolva a sua casa, todos os cômodos, e esse amor vai harmonizando tudo. Todos os cômodos. E agora vamos deixar que esse rosa com dourado, esse amor, vai se expandindo além da casa, envolvendo os vizinhos, envolvendo a cidade, envolvendo o nosso país, envolvendo o nosso planeta, nessa vibração de amor incondicional. Nossa Mãe Terra. Isso. E agora os envoltos de muito amor permaneçam assim e vão sentindo, à medida que eu for falando de cada ponto de força, vão sentindo. Que a energia Reiki agora, nesse momento, possa ser projetada nesse chakra acima da cabeça, de cada um. Agora, visualizando que essa energia Reiki esteja no frontal, na testa de cada um nessa região, limpando, harmonizando esse ponto de força e todos os órgãos ligados a ele. Isso. Agora, no laríngeo, nessa região aqui da garganta, que a energia Reiki seja projetada sobre essa região. Na região do coração agora.
na região acima do umbigo, na barriga, acima do umbigo. Na região agora da barriga, abaixo do umbigo. Na região agora, entre as pernas, na região do chakra básico. Isso. Juntando toda essa energia do Reiki, essa vibração do amor, essa vibração da luz dourada que vem da fonte, que a gente possa estar mais fortalecidos, mais equilibrados, para a gente fazer o que a gente precisa fazer, né? Fazer o que precisa fazer com os nossos filhos, com aquelas crianças que estão sob os nossos cuidados, né? Com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão por essa oportunidade que a gente está tendo, né? Eu agradeço ao Instituto Alessandra Tavares, em nome da Lê, agradeço a toda a equipe multidisciplinar que está com a gente aí no curso, agradeço a todos vocês que estiveram aqui até agora, aqueles que tiveram e saíram, gratidão, gratidão e que Deus abençoe vocês, a família, as crianças de vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao curso, com relação a essa terapia tão linda, nós estamos aqui à disposição, tá? E quinta-feira de manhã, eu e a Lê estaremos juntas aí, tá? Para a gente estar falando mais um pouco sobre isso, tá bom? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, eu consigo aqui falar com vocês. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Então, acho que não teve. Tudo bem, então. Então, gratidão. Um abraço para todos. Ficam com Deus, tá bom?